cara, você tá bem? Professor Eduardo na área, para mim é um raro privilégio, né? Um grande privilégio ter você aqui com a gente no canal. Você já entendeu que esse canal está caminhando, né? Já está iniciando agora num projeto que visa naturalmente ajudar você na sua caminhada na conquista da sua vaga. Você vai perceber no tom das aulas que eu entrego aqui no canal que são aulas muito, digamos assim, de fácil aplicação. É você pegar um método, você compreender o método e você aplicar no seu dia a dia, nas suas produções, claro, com o maior objetivo, que é você conquistar a vaga dos seus sonhos. Você já percebeu também que o tom que a gente usa, ou a referência maior que eu uso é o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, mas que fique claro aqui que as verdades que eu digo aqui, cara, você pode aplicar para vários concursos, tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, seja a banca da CESP, da Fundação Carlos Chagas. Os princípios normalmente são os mesmos, 90% dos princípios são a mesma coisa, só mudam o nome. E hoje eu quero te falar de um princípio que vai ajudar muita gente. Eu coloquei como tema dessa aula, né, um inimigo chamado falta de ideias. Muita gente proveniente de uma ansiedade ou de uma preparação muitas vezes comprometida, cara. O cara chega à prova com medo de não ter o que dizer, com medo do que não ter o que falar. Posso te garantir que a maioria dos candidatos estão na sua posição. E qual é a sua posição? Você, com certeza, você tem muito a dizer. Se eu puder sentar com você numa cafeteria, tomar um café contigo, eu sei que você poderia conversar comigo sobre inúmeros assuntos. Na tua vida escolar, pensa aí, depois você coloca aqui nos comentários, se você já entregou uma prova de redação e depois ficou pensando, caramba, poderia ter falado disso, poderia ter falado daquilo. Por que você não lembrou na hora da prova? Você falhou, cara, olha que coisa interessante, você falhou em provocar o seu cérebro. Na verdade, não é que você não sabia, você sabia, mas você não se lembrou quando deveria se lembrar. E eu vou te dar aqui duas técnicas, a partir das quais, com certeza, nunca mais você vai ter medo branco na sua redação, ok? Papel e caneta na mão e se prepare, porque isso aqui vai mudar muito a tua história, você vai chegar com muito mais confiança à sua prova de redação. Primeira dica, antes de você começar a fazer a prova, está no seu planejamento. Muitas pessoas ficam ali se perguntando, pô, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Cara, eu vou te dar uma técnica de planejamento com 5 perguntas. E a partir dessas 5 perguntas, a redação vai surgir na sua mão. Quais são as 5 perguntas? Na tela agora, ok? Vamos lá. Olha aí. O que, quem, por quê, como e como resolver. Você está vendo aqui? Olha que interessante. Primeiro, o que? Qual a situação, problema que se apresenta? No Enem em especial, nem sempre a situação, problema está evidente. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher é um problema evidente. Evidente. Mas se eu falo de a democratização do acesso ao cinema não é um problema evidente. E você precisa identificar a situação problema, por quê? Porque a proposta de intervenção é sobre justamente essa situação. Então se o tema não problematizar, você problematiza porque você precisa dessa situação problema, da percepção da situação problema. Primeira pergunta. 2, quem? Qual o agente da situação problema? Pode ser mais de um, a depender da situação problema. Por exemplo, se o tema envolve jovens e alcoolismo, a situação problema podem ser os pais, que muitas vezes dão um mau exemplo aos filhos, mas podem ser as relações pessoais que eles têm com amigos ou com os falsos amigos, colegas de colégio, por exemplo, ou o próprio sistema. Tá claro para você? Algumas pessoas até colocam nas redações, cara, que até as grandes empresas, né? Elas também são agentes da situação problema porque elas usam midiaticamente, se posicionam midiaticamente para influenciar as pessoas a beberem cada vez mais. É só você olhar os comerciais de cerveja, por exemplo, como as pessoas são extremamente felizes, né? Passando uma ideia bastante deturpada do que é uma relação danosa com o álcool. Então, a primeira pergunta é o que, a segunda pergunta é quem, pode ser mais de um agente, e a terceira é por quê. O que é que motiva esse agente? Claro, se varia o agente, a sua motivação varia. Um pai quer que o filho beba porque ele quer uma companhia de repente, ou uma afirmação social do filho. Já a empresa quer lucrar, por exemplo. Você entende a variação? Então a primeira é o que, a segunda é quem, a terceira é por quê. O que motiva esse agente? Quarta, como? Como essa situação problema repercute socialmente? Quais as consequências dela na sociedade, dessa situação problema? E a última, como resolver a proposta de intervenção. Cara, é impossível você responder essas 5 perguntas e a redação não pular na tua frente.
Aí você vai naturalmente, e tem aulas aqui em que eu ensino isso, que você não pode escrever uma redação acreditando que ela vai se construir à medida que você for escrevendo. Isso é amadorismo total, cara. Isso é amadorismo. Não pode ser assim. Você tem que ter um planejamento de texto. Existem aulas minhas em que eu ensino detalhadamente isso aqui no canal, tá certo? Então se liga aí, porque isso vai te dar a redação e você não vai ter mais esse, fiquei com falta de ideias. Obrigue seu cérebro a te entregar o que ele já tem, beleza? Mas eu disse que seriam 2 dicas. A outra é para o desenvolvimento. Alguns alunos ficam pensando, caramba, o que é que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu tenho medo de chegar ao parágrafo e não ter o que dizer. Na tela, acompanha comigo aqui agora. Olha que interessante. Eu particularmente acho essa dica sensacional, cara. Dinheiro, cultura, impunidade e história. Não há como os temas do Enem ou de qualquer concurso escaparem desse quarteto aqui. Dinheiro, cultura, impunidade e história. E você pode pegar 2 desses elementos e torná-los como o pilar do parágrafo do desenvolvimento. Por exemplo, democratização do acesso ao cinema. Tem a ver com dinheiro? Tem. Porque o cinema ao longo do tempo foi para os grandes centros shoppings, né? E tornou-se um entretenimento caro, né? Existem cinemas que são muito caros. Cultural, claro, né? Cinema e cultura tem tudo a ver, concorda? Dinheiro, cultura, impunidade não funciona, porque desses 4 elementos, nem todos vão aparecer para todos os temas. Dinheiro funciona, cultura funciona, aqui já me daria 2 parágrafos de desenvolvimento. Impunidade está fora, dinheiro, cultura, impunidade e história. O aspecto histórico também é interessante, funcionaria com o cinema, por exemplo, porque ao longo do tempo a experiência com o cinema, com a 7ª arte, ela foi variando, né? Inclusive a prova do Enem trouxe textos de apoio que traziam isso. Agora mesmo a gente está vivenciando uma experiência, eu não sei em que ano você está assistindo a esse vídeo aqui, mas essa mudança da Warner, por exemplo, de colocar os filmes em streaming, é uma baita revolução na indústria cinematográfica. Depois você me diz o que é que você achou aqui. Mas muitos especialistas já estão dizendo que o cinema como nós o conhecíamos, ele vai, se não sumir, mas ele vai mudar muito, muito, muito. Então, cara, guarda essas 2 dicas que eu estou dando nessa aula aqui. As 5 perguntas e os 4 elementos que vão te dar qualquer desenvolvimento. Eduardo, eu estava pensando, cara, naquele tema da manipulação dos usuários pelo controle de dados. Claro, cara, dinheiro com certeza. Ou você acha que as redes sociais querem você ligado nelas por filantropia? Eles querem dinheiro, cara. Cultura, claro, houve uma mudança cultural brutal, tanto que você está assistindo a minha aula aqui. Impunidade tem a ver. Para algumas pessoas a internet é terra de ninguém e a própria legislação, né? O Brasil, há pouquíssimo tempo, né, fez um marco regulatório da internet e ainda estamos patinando nessa área. E a questão histórica, toda vez que o tema envolver tecnologia, história vem forte, porque a tecnologia ela se confunde com a história do homem. Faz um teste, pega os 5, 6 últimos temas do Enem ou do concurso que você vai fazer e aplica essas 2 dicas que vai dar certo. Só para finalizar, para você ficar feliz, nunca pergunte, quando começar uma prova de redação, nunca pergunte assim, o que eu vou falar sobre isso? Pergunte-se, o que eu sei sobre isso? E a melhor maneira de você fazer isso é obrigar seu cérebro por perguntas, como eu te ensinei aqui. Falou? A gente se vê na próxima aula.